Quem nunca ouviu falar da famosa Guerra dos Mundos em São Luís, quando a cidade foi invadida por discos voadores de outro planeta? O radialista escolhido para narrar essa história não decepcionou a equipe de produção. J. Alves foi o nome que deu voz ao repórter assustado diante daquela suposta invasão alienígena. Mas a carreira de J. Alves começou bem antes desse episódio. Ele tinha apenas 15 anos quando sua voz começou a ecoar pelo bairro do Lira, aqui em São Luís. Eu tenho a honra de dizer que eu nasci no interior do estado, município de Guimarães, a pérola da Baixada, e fui filho de um pai analfabeto e uma dona de casa que também foi doméstica. Mesmo ele sendo analfabeto, ele fez tudo para que eu não ficasse no mesmo caminho dele. Eu comecei num serviço de alto-falantes. Serviço de alto-falante a voz tupi no bairro do Lira. Isso com cerca de 15 anos por aí. De lá, a gente foi trabalhar com o Moacir Neves na sua caminhonete volante. Mais tarde, Aldir Dudman, que era da Rádio Difusora na época, também tinha uma caminhonete de publicidade. E de Moacir eu fui para trabalhar com ele. Bom, aí em 60 apareceu um colega meu, do João Paulo, que me convidou para fazer um teste da Rádio Timbira. Eu digo, teste? Vamos lá e tal. Tá bom. Fomos. Para azar dele, ele não passou e eu passei no teste. Fiquei na Rádio Timbira, fazendo locução, lendo noticiário e até rádio teatro eu participei da história lá. Mas isso foi pouco tempo, acho que foi um ano só. Em 62, eu falei com o senhor Raimundo Bacelar. Teve um jogo no Municipal, não me lembro qual era o jogo, e que eu encontrei com ele fora do estádio e perguntei para ele se não dava para ele arranjar uma vaga para mim lá na Difusora e tal. E ele mandou que eu fosse na segunda-feira falar com ele, de manhã. Tudo bem. E eu fui na segunda-feira. E ele lá, aperreado, andando de um lado para o outro e tal. Aí lá para as tantas, ele disse, ô rapaz, vem aqui à tarde, porque o negócio está aperreado aqui. Eu disse, tá bom. Aí eu fui à tarde, a mesma história. Aí ele mandou ir no dia seguinte, na terça-feira, pela manhã. E eu fui. Estava querendo, precisava. E aí, a mesma história, para cima e para baixo. Aí ele chegou e pediu para mim à tarde. Eu digo, deputado, é o seguinte, o senhor quer dar a vaga, o senhor dá. Se o senhor não quer, não tem problema nenhum, eu vou embora. Eu disse, não, calma, eu digo, porque o senhor mandou eu vir para cá ontem de manhã, não deu, à tarde não deu, hoje de manhã, e agora o senhor já está dizendo que não vai dar, então se não vai dar, eu vou embora. Eu disse, calma, rapaz, calma, tudo bem. Aí ele arranjou um tempo, e aí me chamou no gabinete dele. O certo é que ele me aceitou, e aí eu comecei a acompanhar o treino das equipes, ir para a Federação Maranhense de Esporte, pegar o noticiário. Então pegava tudo isso, levava para o saudoso Mauro Campos, que redigia e tal, e esse foi o início do trabalho. Quando eu cheguei na Difusora, tinha Parafuso, que era operador,
Fernando Souza, Coimbra Filho, Almeida Filho, tinha um monte de gente. Um monte de gente que muitos ainda estão por aí também. Eu passei 17 anos na Difusora e a única coisa que eu não fiz lá foi acompanhar a missa de sétimo dia. Mas o resto, futebol, política, enfim, menos missa de sétimo dia. Tem um fato que esse eu jamais vou esquecer. A Rádio Difusora, lá no bairro da Camboa, eu e Herbert Fontinelli, que hoje é da Mirante, estávamos lendo o programa de esporte, Bola no Ar, 12h15. E o que acontece? Esse programa era segunda a sábado, só que no sábado, por exemplo, você morava no Tiriricau, tinha um time e seu time ia jogar no domingo no Anil. E você fazia a notinha e mandava a escalação do time e tal. Essas escalações tinham apelido de tudo e quanto era gente. E estamos lá, lendo. Fontinelli começou a ler uma das escalações do time que mandou para lá e começou a rir. E eu fiquei me segurando para não ir atrás dele. Só que teve uma hora que não deu. Moral da história. Os dois riram e tal. E o diretor artístico estava lá na sala dele, ouvindo o programa. Bem, terminou o programa. Aí fomos descer a escada. Quando a gente vai descer a escada, ele estava lá no pé da escada. Se os dois na minha sala. Ih, o bicho vai pegar aqui. Aí ele chegou e se sentou. Seu Fernando Costa. E perguntou: vem cá, esse programa é de esporte ou é de humorismo? E aí Fontinelli foi tentar explicar. Meu amigo, ele deu um esculacho nos dois. A Guerra dos Mundos. Eu fiz o papel que eu fazia normalmente na rádio, eu era o repórter da história. A rádio mostrou quanto era grande a sua audiência e eu repito, a coisa complicou mais depois que a educadora entrou em cadeia conosco. Então esse foi o grande feito, vamos dizer assim, que eu participei na Difusora. Além da queda do avião aqui no Tiriricau, Caravelle da Cruzeiro, que saiu de Manaus e chegou aqui e caiu. Impressionante. E aí, a gente lá, Belém entrou em cadeia conosco, Fortaleza entrou em cadeia conosco, Manaus também, Salvador. Quer dizer, o Rio de Janeiro, os caras não entraram em cadeia, mas ficaram acompanhando, né, e repetindo lá o que a gente dizia aqui. Então, esses dois fatos foram os maiores fatos que eu participei durante a estada na Difusora. Hoje a tecnologia ajuda todo mundo. Lá atrás, é claro que ela ainda não tinha chegado. Só que as emissoras tinham direção. Hoje, infelizmente, não se vê isso. Porque lá atrás, se eu dissesse uma bobagem, aí o bicho pegava. Hoje, os nossos companheiros falam uma bobagem hoje, amanhã ele repete, no dia seguinte ele fala outra vez e ninguém chama atenção.
Os Vigilantes RD era a equipe para a cobertura do carnaval que a Difusora fez. Então era através dessa equipe que, como eu estava na unidade móvel, eu ficava um mês antes do carnaval, eu ia a cada escola de samba, a cada bloco, para pegar toda a história deles, para saber como é que eles iam para a avenida. No dia do carnaval, no domingo, aí, enquanto o pessoal saía correndo atrás de diretor para saber de informação, a gente já tinha toda a informação de todas as representações que estariam lá desfilando. Então a gente tinha um posto na polícia, outro no pronto-socorro, além da unidade móvel, que eu ficava me movimentando. Só que primeiro carnaval me mandaram para a polícia, no segundo eu fui para o pronto-socorro, e complicado, porque se eu visse sangue eu já ia me sentindo mal. E aí a primeira ocorrência, no dia que eu estava lá, chegou um esfaqueado, que foi no desterro, foi esfaqueado no desterro, e levaram para lá, quer dizer, o cara chegou lá sangrando, aí, minha Nossa Senhora. Bom, mas aí, a partir do terceiro ano, aí eu já estava na unidade móvel e ficava rodando a cidade todinha aí. E aí, só dava Vigilante RD mesmo. Depois que eu saí da Difusora, eu tive uma passagem pela Educadora, aí ingressei lá e terminei me aposentando lá. Você falar de você próprio é bem complicado. Eu acho que os amigos, vizinhos aqui poderiam falar a respeito disso.